Hoje quero te contar a história de Esperanza, uma menina de 12 anos que acabou salvando a vida de Pablo Escobar. Um aviso dado às pressas nas ruas de Medellín mudou para sempre o destino dos dois em 1992. Mas o que aconteceu depois deixou todos surpresos. Se você quiser que continuemos compartilhando relatos tão impactantes como este, ajude-nos a chegar a 650 curtidas neste vídeo. A fumaça do bazuco voava no ar úmido de Medellín naquela tarde de outubro de 1992. As ruas do bairro La Macarena estavam impregnadas com o cheiro de fritura, gasolina queimada e aquela mistura de ilusão e desesperança que se respirava com frequência nas áreas populares da cidade. Esperanza Morales, apenas uma menina de 12 anos, caminhava descalça sobre um asfalto cheio de rachaduras, carregando uma caixinha de madeira onde guardava chiclete Trident, balas de hortelã e um pano velho para engraxar sapatos. Seus olhos, grandes e escuros, haviam aprendido a decifrar a rua como outras crianças leem uma história. Ela sabia reconhecer o assobio que anunciava a chegada da polícia e distingui-lo daquele que alertava sobre uma batida paramilitar. Conhecia de memória cada esquina, cada beco sem saída e cada janela de onde os olheiros vigiavam os movimentos. Tinha aprendido a desaparecer quando era preciso e a se fazer notar exatamente no momento em que alguém precisava de seus serviços. Chiclete, balinha, gritava com sua vozinha aguda que se impunha sobre o barulho do trânsito. Quer que eu engraxe seus sapatos, patrão? Seu pai havia sido assassinado 2 anos antes por se recusar a pagar a vacina exigida por uma quadrilha local. Sua mãe, destruída pela dor e pelo bazuco, havia desaparecido numa madrugada de janeiro, deixando apenas um bilhete que dizia: "Perdoe-me, minha filha, não suporto mais este inferno." Desde então, Esperanza vivia em um quarto de pensão compartilhado com mais 3 famílias, pagando seu espaço com as poucas moedas que conseguia juntar nas ruas dia após dia. Naquela tarde, o calor era sufocante. O sol, escondido entre nuvens cinzentas, ameaçava desabar em uma daquelas chuvas torrenciais tão comuns na estação. A menina seguia em direção ao centro da cidade, onde comerciantes e executivos costumavam ser mais generosos com as gorjetas, sobretudo nas sextas-feiras de pagamento. Enquanto avançava pela carreira 65, algo chamou sua atenção. 3 homens vestidos à paisana se posicionavam em pontos diferentes da rua de forma estratégica. Carregavam rádios, e um deles não parava de apalpar o que escondia debaixo do paletó. Esse comportamento não lhe era estranho. Era o mesmo que tinha visto antes de matarem o dono da vendinha da esquina no mês passado e o mesmo que precedeu o atentado contra o vereador Garcia em abril. Seu instinto de sobrevivência, afiado após 2 anos vivendo na rua, acendeu imediatamente. Sem pensar, escondeu-se atrás de um carrinho de empanadas e ficou observando. Os homens se comunicavam com gestos e olhares. Um deles sussurrava no rádio: "O alvo chega em 5 minutos. Todos prontos." O coração de Esperanza começou a bater forte no peito. Ela não sabia quem era a presa, mas tinha certeza de que algo grave estava prestes a acontecer. Estava quase se retirando quando viu aparecer 2 Mercedes-Benz pretos pela carreira 70. Avançavam devagar, com vidros fumês, escoltados por uma caminhonete branca com homens armados. No primeiro dos Mercedes, através de uma janela entreaberta, distinguiu o perfil de um homem corpulento, de bigode espesso e cabelo ondulado. Vestia camisa branca e uma grossa corrente de ouro. Aquela cara ela já tinha visto nos jornais que às vezes recolhia do lixo para acender o fogo. Era Pablo Escobar Gaviria, o chefe mais temido e procurado da Colômbia, o patrão do cartel de Medellín. O sangue lhe gelou nas veias. Se aqueles homens estavam preparando uma emboscada e o alvo era Escobar, ela estava presenciando algo que poderia custar-lhe a vida. No entanto, algo em seu interior, talvez a lembrança do pai assassinado pela violência, gritava que devia intervir. Os Mercedes estavam prestes a entrar na armadilha. Esperanza calculou que restavam apenas 30 segundos antes de chegarem ao ponto de ataque. Correu sem hesitar em direção ao primeiro carro. "Senhor, é uma emboscada. Fujam agora!" Gritou com todas as forças, batendo no vidro enquanto corria ao lado. O motorista freou imediatamente. O vidro do passageiro desceu e Escobar a encarou diretamente. Naquele olhar, que pareceu eterno, a menina reconheceu a mesma astúcia e fome de sobrevivência que ela havia cultivado nas ruas. "É agora!"
Tira a gente daqui, ordenou Escobar ao seu condutor. Os veículos começaram a recuar em alta velocidade. Os atacantes, ao perceberem que haviam sido descobertos, saíram de seus esconderijos com as armas prontas. Os primeiros disparos ecoaram. As balas ricocheteavam no asfalto e quebravam vidros das lojas. Os pedestres fugiam em pânico. Esperança correu em direção a um portal, mas antes de se pôr a salvo, sentiu o olhar de Escobar fixo nela. Pela janela conseguiu vê-lo apontando para ela e gritando algo a um de seus homens. Não conseguiu ouvir as palavras, mas soube de imediato que sua vida não voltaria a ser a mesma. Os veículos do chefe desapareceram por uma rua lateral, enquanto os agressores escapavam frustrados. Em poucos minutos, o local ficou vazio, exceto pelas cápsulas espalhadas no chão e o cheiro de pólvora misturado ao aroma da fritura de rua. A menina permaneceu escondida por vários minutos, tremendo, não só de medo, mas também pela descarga de adrenalina. Ela havia salvado a vida do homem mais procurado do país, mas também estava consciente de que isso a transformava em alvo. Se os inimigos de Escobar descobrissem que fora ela quem arruinou a emboscada, não hesitariam em eliminá-la. Quando finalmente se atreveu a sair, recolheu sua caixinha de chicletes que havia ficado caída. Alguns pacotes estavam rasgados e os doces espalhados pelo chão. Era praticamente tudo o que tinha para sobreviver naquela semana. No entanto, não sentia tristeza. Pela primeira vez em muito tempo, experimentava a sensação de ter feito algo que realmente valia a pena. Enquanto voltava à pensão, não conseguia tirar da mente os olhos de Escobar. Neles, havia visto a mesma determinação que ela precisava diariamente para resistir nas ruas, a mesma astúcia que lhe permitia escapar dos perigos. Era como se dois sobreviventes tivessem se reconhecido mutuamente. Ao anoitecer, chegou ao seu quarto. Dona Carmen, a responsável pelo lugar, a esperava na entrada com expressão preocupada. Menina, faz mais ou menos uma hora que uns homens vieram perguntando por você, disse em voz baixa. Queriam falar de algo que aconteceu no centro. Não gostei da aparência deles. O estômago de Esperança se encolheu. Como eram, Dona Carmen? Bem vestidos, com correntes de ouro, carros caros. Um deles tinha uma cicatriz no rosto e me perguntou se eu conhecia uma menina que vendia chicletes. Eu disse que aqui moravam muitas crianças. Disse que não sabia de qual ele falava. O medo subiu-lhe pela garganta. Podiam ser homens de Escobar à sua procura ou, pior, os mesmos se fracassaram na emboscada e agora queriam vingança. Em qualquer dos casos, já não era seguro permanecer ali. Dona Carmen, posso dormir esta noite no quarto do fundo, aquele que está vazio desde que os Amires foram embora. Claro, filha, mas tenha cuidado. Tenho a impressão de que você se meteu em um problema grande demais. A menina assentiu e foi para o pequeno quarto desocupado nos fundos. O lugar era úmido e escuro, com uma janelinha voltada para o beco. Deitou-se no chão usando sua jaqueta como travesseiro, mas não conseguiu pregar os olhos. Sua cabeça revivia uma e outra vez o que tinha acontecido. A emboscada, o olhar do chefe, os homens perguntando por ela. Ela se perguntava se tinha feito bem em avisar o narcotraficante mais temido do país. Lembrava-se dos ensinamentos de seu pai. A vida era sagrada, matar era errado, não importava quem fosse a vítima. Mas também sabia que Escobar havia causado milhares de mortes, incluindo policiais, juízes e políticos que apenas cumpriam seu dever. As horas passavam lentamente na escuridão, até que Esperança tomou uma decisão. Não importava o que acontecesse depois, ela não se arrependia do que havia feito. Tinha visto um ser humano em perigo e agiu para salvá-lo. As consequências morais viriam depois. O que ela não sabia era que, a poucas quadras dali, em uma casa de segurança no bairro Laureles, Pablo Escobar já conversava com seus homens de confiança sobre a menina que lhe havia salvado a vida. Patrão, disse John Jairo Velásquez, conhecido como Popeye, seu sicário de maior confiança. Já localizarmos a garotinha. Ela vive em uma pensão em La Macarena. O que o senhor ordena que façamos? Pablo Escobar caminhava de um lado a outro da sala, pensativo. Em mais de uma década no negócio da cocaína, havia aperfeiçoado um instinto quase infalível para decifrar as pessoas. O gesto daquela menina o tinha impressionado. Agir sem medo, sem esperar nada em troca, apenas por fazer o que considerava correto. Aquela garota me salvou a vida sem sequer saber quem eu era, murmurou.
Ela podia ter seguido adiante, podia ter fugido, mas arriscou-se para me avisar. Isso tem valor. Quer que a tragam até aqui, patrão? Escobar parou diante da janela, observando as luzes que iluminavam Medellín até se perderem nas montanhas. Ainda não. Primeiro quero saber mais sobre ela. Quem é? Como sobrevive? Do que precisa? E quero que a protejam sem que perceba. Se meus inimigos descobrirem que foi ela quem frustrou o plano, a matam sem hesitar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Esperança finalmente conseguia adormecer ao amanhecer, sem imaginar que seu ato de coragem havia colocado em marcha uma cadeia de acontecimentos que transformaria sua vida para sempre. Em seus sonhos repetia-se o olhar de Pablo Escobar, mas desta vez não havia medo em seus olhos. Havia algo diferente. Talvez respeito, curiosidade ou uma estranha forma de gratidão que só um sobrevivente reconhece em outro. Quando manhã entrava timidamente pela janela do pequeno quarto, Esperança despertou com vozes sussurrantes no pátio da pensão. Sua nova vida, cheia de riscos e possibilidades inesperadas, estava prestes a começar. O barulho de motocicletas se aproximando a sobressaltou. Seu coração disparou imediatamente. Em Medellín, motos àquelas horas da manhã quase sempre significavam a mesma coisa: sicários em uma missão ou a polícia realizando uma batida. Espiou pela janela e viu 13 Yamaha DT 125 paradas em frente ao prédio. Os motociclistas permaneciam sobre as motos, com os capacetes postos e os motores ligados, prontos para saírem disparada. Era o método típico dos sicários do cartel. Vim buscar a garota que vende chicletes. Ouviu-se uma voz rouca vinda do pátio principal. Sei que ela mora aqui. Dona Carmen, com a voz trêmula, respondeu. Aqui moram muitas crianças, senhor. Não sei de qual está falando. Não minta para mim. Senhora. Uma menina de uns 12 anos, magra, de cabelo preto e comprido, que ontem estava no centro vendendo doces. Meus chefes querem falar com ela. Esperança reconheceu no tom de voz o sotaque típico dos bairros do norte de Medellín. Havia aprendido a notar essas diferenças durante os anos nas ruas. Sua mente disparou avaliando saídas. Fugir pela janela dos fundos a levaria direto ao beco, onde talvez também houvesse vigilância. Ficar escondida era arriscar-se a ser descoberta a qualquer momento. Olhe, dona, continuou o homem, agora em tom mais ríspido. Meu patrão não é alguém que tolere esperas. Aquela menina lhe fez um favor ontem e ele quer agradecer. Mas se vocês continuarem se fazendo de desentendidos, isso pode ficar feio para todo mundo. Por favor. A frase ecoou na mente de Esperança. Talvez não tivessem vindo para matá-la, e de fato Escobar queria recompensá-la. No entanto, ela sabia que, nesse mundo, um agradecimento podia se transformar em sentença de morte em questão de segundos. Dona Carmen, com a experiência de uma vida inteira nos bairros populares, retrucou. E como eu vou saber que vocês estão falando a verdade? Qualquer um pode chegar aqui de moto dizendo que vem do patrão. O homem soltou uma risada seca. A senhora tem razão em duvidar, e eu a respeito por isso. Veja, ouviu-se o amassar de papéis. Aqui tem 5 milhões de pesos para a senhora por cuidar da menina. E aqui mais 10 milhões para que ela compre roupa e se alimente bem. Meu patrão diz que uma garota tão valente não deveria andar descalça. 15 milhões. Mais do que Esperança já havia visto em toda a sua vida. Com isso poderia alugar um quarto só para ela, se alimentar bem durante meses, talvez até voltar à escola. Mas também sabia que nada vindo de Pablo Escobar era de graça. Sempre havia um preço oculto. O patrão também diz, acrescentou o sicário, que a garota não deve temer por sua segurança. Alguns inimigos andam perguntando pela China que se meteu onde não devia, mas nós vamos protegê-la. Só que, nenhuma palavra a ninguém. Nem policiais, nem jornalistas, nem vizinhos. Ficou claro, a ameaça era evidente. O silêncio fazia parte do acordo. Esperança respirou fundo e decidiu enfrentar a situação. Não podia se esconder para sempre. Saiu para o pátio, com uma voz mais firme do que realmente sentia. Se apresentou. Eu sou Esperança. Sou a menina que estava ontem no centro. O homem que havia falado se virou para ela. Jovem, talvez com uns 25 anos, cabelo raspado e uma cicatriz que cruzava o rosto. Usava jeans, tênis Nike e uma camiseta do Atlético Nacional.
À primeira vista parecia apenas mais um vizinho, mas os detalhes o denunciavam. A grossa corrente de ouro, o rádio pendurado no cinto e a mão sempre perto da cintura, onde certamente escondia uma arma. Você é mais valente do que eu pensei, Chinita disse, avaliando-a com o olhar. Me chamo Fred, mas no bairro me chamam de Eu Flaco. Trabalho para o seu Pablo e ele me mandou entregar isso. Estendeu-lhe um envelope pardo e volumoso. Aqui está o dinheiro que ele prometeu e um endereço para onde você pode ir, caso algum dia precise de ajuda. Esperança o pegou com as mãos trêmulas. Era mais pesado do que ela imaginava. O senhor Pablo quer me ver? Fred balançou a cabeça. Por enquanto, não. Ele está ocupado e se mover tanto pela cidade é muito arriscado. Mas me disse para lhe falar que nunca esquece de quem lhe faz favores. Se algum dia precisar de algo, procure-o. E o que eu devo fazer? Perguntou Esperança, desconfiada. Nada por enquanto. Siga sua vida normal. Estude se puder. Trabalhe se for preciso, mas sempre com cuidado. Tem muita gente ruim na rua, e nem todos são tão generosos quanto meu patrão. Fred a encarou com seriedade. Ah, e se alguém perguntar sobre o que aconteceu ontem, você não viu nem ouviu nada. Está claro? Está claro, respondeu Esperança. Perfeito. Mais uma coisa, a partir de hoje você sempre terá alguém cuidando de você. Não vai vê-los, mas eles estarão por perto. Se alguém tentar lhe fazer mal, grite. O patrão cuida de mim e eles aparecerão na hora. Fred subiu na moto, mas antes de partir se virou mais uma vez. Ah, e Chinita, o patrão também disse que uma menina tão esperta como você devia estar em uma escola, não vendendo chicletes na rua. Pense nisso. Os três homens ligaram as motocicletas, deixando para trás uma nuvem azul de fumaça. Esperança ficou imóvel no pátio, com um envelope de 15 milhões nas mãos, como se tudo fosse um sonho. Dona Carmen se aproximou ainda tremendo. Menina, o que foi que você fez ontem? Salvei a vida de alguém, respondeu Esperança. Do Pablo Escobar? Perguntou incrédula. Esperança não respondeu, mas o silêncio foi suficiente. Meu Deus bendito! Exclamou a mulher, fazendo o sinal da cruz. Menina, você não sabe no que se meteu. Esse homem é o próprio diabo. Talvez disse Esperança. Mas ontem ele era apenas um ser humano em perigo e eu fiz o que senti que era certo. Nas horas seguintes não conseguiu parar de pensar em tudo o que havia acontecido. Escondeu o dinheiro, mas a ideia a atormentava. Tinha mais do que jamais sonhou e a proteção do homem mais temido de Medellín. No entanto, também estava para sempre atada ao narcotraficante mais procurado do país, com tudo o que isso implicava. Decidiu sair para caminhar. E nas ruas familiares da Macarena começou a notar novos detalhes. Um homem com jornal atento demais a seus passos, uma vendedora de arepas que a observava fixamente, um menino que murmurava algo no rádio ao vê-la passar. Fred havia dito a verdade. Estavam vigiando-a. Sentiu-se ao mesmo tempo protegida e prisioneira. Na loja do seu Hernan, ela ouviu dois homens conversando em voz baixa. Dizem que os Pepes quase pegaram o Pablo ontem no centro. Mas alguém o avisou e ele escapou. Esses desgraçados não vão parar até matá-lo. E nós ficamos no meio dessa guerra. Os Pepes. Esperança já tinha ouvido esse nome nas ruas. Ex-sócios e inimigos de Escobar unidos para caçá-lo, com apoio do cartel de Cali e a bênção silenciosa do governo. Eram tão sanguinários quanto ele, mas tinham respaldo oficial. Então ela compreendeu a dimensão do que havia feito. Não apenas salvou Escobar de pistoleiros comuns, talvez também dos Pepes. E isso significava que agora ela também podia estar na mira. Naquela noite, enquanto contava o dinheiro uma e outra vez, tomou decisões. Com uma parte se matricularia no colégio noturno, para terminar o ensino médio. Com outra alugaria um quarto mais seguro. E guardaria o resto para o que viesse, porque intuía que iria precisar. O mais importante, porém, era sua decisão sobre Pablo Escobar. Não iria procurá-lo, mas também não rejeitaria sua proteção. Tentaria ser quem sempre sonhou, educada, independente e dona do seu próprio destino. Se o destino voltasse a cruzá-los, o enfrentaria então. O que ela ignorava era que a poucos quilômetros dali, numa fazenda nos arredores de Medellín, Pablo Escobar conversava com seu primo e braço direito, Gustavo Gaviria. Pablo, você tem certeza de que vale a pena proteger essa garota? Perguntou Gustavo, revisando os relatórios de segurança. Já temos problemas suficientes com os Pepes e com o governo para ainda estarmos cuidando de menina de rua.
Pablo caminhava pela varanda, observando as luzes que cobriam o vale de Medellín. Gustavo, essa menina me salvou a vida sem ter ideia de quem eu era, sem esperar nada em troca. Nesse mundo cheio de traições e delatores, isso não tem preço. Mas Pablo replicou: primo, ela pode se tornar um problema. Os Peps, mais cedo ou mais tarde, vão descobrir quem foi que te alertou. E quando descobrirem, vão ter que se deparar comigo diretamente se ousarem encostar nela, interrompeu Escobar, com aquela voz dura que não admitia objeções. Essa garota me fez lembrar que ainda existem pessoas boas, que agem por convicção e não por interesse. Isso merece ser protegido, continuou Pablo num tom mais reflexivo. Gustavo o observou em silêncio. Conhecia bem demais o primo para insistir quando uma decisão já estava tomada. E o que você pensa fazer com ela? Por enquanto, que continue estudando, que cresça tranquila e que algum dia seja uma mulher de bem. Se um dia eu precisar da ajuda dela, vou pedir. E se um dia ela precisar da minha, eu vou dar. É simples assim. E se os Pepes a encontrarem antes? Pablo parou e fixou o olhar em Gustavo. Seus olhos, calejados por anos de violência, ficaram ainda mais duros. Se esses cachorros chegarem a colocar a mão nessa garota, eu vou lembrar a eles porque me chamam de patrão do terror. Enquanto isso, em seu pequeno quarto no cortiço, Esperança dormia sem suspeitar que havia iniciado um laço que marcaria não só o seu próprio destino, mas também alguns dos capítulos finais da vida do homem mais temido da Colômbia. Seus caminhos agora estavam entrelaçados de uma forma que nenhum dos dois podia imaginar. A lua cheia cobria Medellín com um brilho prateado que se filtrava entre as nuvens, projetando sombras longas sobre as ruas. Ali, homens invisíveis a serviço de Escobar vigiavam o sono de uma menina de 12 anos que havia demonstrado que ainda existia bondade em meio ao inferno. Se, como Esperança, você sente que essa história consegue tocar seu coração, seria uma enorme honra tê-lo como parte da nossa família aqui no canal. Sua inscrição significa mais do que imagina e nos permite continuar compartilhando relatos que nos conectam com o que há de mais humano. Assim como aquela menina corajosa que salvou uma vida sem pedir recompensa, você também pode fazer a diferença com um gesto simples. Seria um privilégio tê-lo como parte desta comunidade onde as histórias ganham vida. E agora vamos ver quais desafios aguardam Esperança sob a proteção do homem mais temido da Colômbia. Já haviam se passado 3 semanas desde aquele encontro com os homens de Escobar, e a vida de Esperança havia mudado de maneiras que ela nunca imaginou possíveis. Ela se matriculou no colégio noturno San José, alugou um quarto próprio em um cortiço mais seguro no bairro Boston, e pela primeira vez em anos, vestia roupas novas e calçava sapatos que lhe serviam direito. Mas essa aparente calmaria estava prestes a se quebrar da maneira mais brutal. Era uma terça-feira chuvosa de novembro. Esperança saía da escola depois da aula de matemática. A professora Helena, uma mulher mais velha que havia se afeiçoado especialmente a ela por sua inteligência e empenho, a deteve antes que saísse. Esperança, em apenas 3 semanas você conseguiu o que outros levam meses para alcançar. Se continuar assim, em menos de 1 ano você estará no nível do seu curso. Suas palavras encheram a menina de um orgulho que não sentia desde a morte de seu pai. Pela primeira vez em muito tempo, via um futuro claro à sua frente. Ela caminhava pelo centro de Medellín com seu guarda-chuva novo, comprado graças ao dinheiro de Escobar, quando percebeu que algo não estava certo. Os vigilantes invisíveis que a haviam protegido durante aquelas semanas já não estavam mais ali. A princípio pensou que era paranoia, mas seus anos nas ruas haviam aguçado um instinto difícil de enganar. Os lugares onde os vigias costumavam estar estavam vazios. Os vendedores ambulantes que haviam sido seus olhos haviam desaparecido. Nem mesmo os moradores de rua apareciam por ali. O silêncio era demasiado calculado. Esperança apressou o passo em direção à estação de metrô mais próxima, sabendo que entre a multidão estaria mais segura. Mas ao dobrar a esquina da carreira 52 com a Cali 67, deparou-se com 3 homens bloqueando seu caminho. Não eram jovens sicários do cartel, mas homens maduros, endurecidos, com jaquetas de couro e olhares frios de quem carrega anos de guerra. Esperança Morales disse que parecia ser o chefe, um homem alto, com bigode grisalho e uma cicatriz no pescoço. Precisamos falar com você. Não tenho nada para falar com vocês, respondeu ela, tentando soar firme enquanto procurava uma saída. Receio que você não tenha escolha. Menina. O homem tirou uma foto do bolso da jaqueta. Era a imagem exata do momento em que Esperança havia batido na janela do Mercedes de Escobar. Você o avisou e por sua culpa ele escapou. Esse assassino continuou. Vivo graças a você.
O sangue de Esperança gelou. Aqueles não eram simples Pepes. Pelo jeito de falar, pelas armas e até pela foto, ela entendeu que se tratava de um grupo com respaldo do governo, talvez até dos gringos. Não sei do que estão falando, mentiu, embora soubesse que era inútil. Não nos tome por tolos. Sabemos quem você é, onde estuda, quanto Pablo te pagou. O homem guardou a foto e deslizou uma pistola por baixo da jaqueta. Você vai vir conosco em silêncio, ou isso vai terminar mal para você e para as pessoas que você ama. O que vocês querem de mim? Perguntou ela, tentando ganhar tempo. Que nos ajude a armar uma emboscada para seu amigo Pablo. Ele confia em você, sabemos disso. Você vai chamá-lo, dizer que está em perigo, e quando ele vier, o receberemos como ele merece. Eu não tenho como contatá-lo, disse Esperança sinceramente. Isso nós resolvemos. Já cuidamos dos seus guardas ontem à noite. Um dos homens se aproximou com um rádio na mão. Chefe, temos movimento. 3 motos vêm pela carreira 50. O líder praguejou. Como diabos eles descobriram tão rápido? A resposta foi uma chuva de tiros. 3 motocicletas Yamaha surgiram disparando rajadas de submetralhadora enquanto aceleravam. Era a tática clássica do cartel, golpear forte e desaparecer. Os Pepes reagiram se protegendo atrás dos carros. Esperança se atirou no chão atrás de um táxi enquanto os vidros explodiam ao seu redor. A menina! Gritou um dos motociclistas. Tirar a menina daí. Era Fred, o mesmo que havia chegado ao cortiço semanas atrás. Com uma mão dirigia e com a outra atirava, como só os sicários de Medellín sabiam fazer. Esperança entendeu que aquele era seu momento. Ela rastejou pelo asfalto até a esquina onde Fred a esperava. Suba já! Gritou ele, estendendo o braço. Ela não hesitou. Pulou atrás dele e se agarrou enquanto a moto avançava pelas ruas molhadas. O tiroteio ficava para trás, mas seu coração continuava pulsando acelerado. Está ferida? Gritou Fred. Não, respondeu ela. Como souberam onde você estava? O patrão tem olhos em toda parte. Quando os Pepes moveram gente para o centro, soubemos que algo estava acontecendo. Eles rodaram por 20 minutos entre becos e ruas íngremes rumo às comunas do norte, território controlado pelo cartel. Finalmente pararam em frente a uma casa discreta no bairro La Francia. Embora parecesse normal, Esperança percebeu os detalhes: vidros blindados, antenas no telhado e homens armados vigiando de outras casas. O patrão quer vê-la, disse Fred, desligando a moto. O estômago de Esperança se contraiu. Durante 3 semanas ela havia sentido a distância de Escobar como uma espécie de proteção. Agora, essa distância havia desaparecido. Entraram por uma porta lateral. Dentro, tudo parecia cotidiano. Móveis simples, foto de família, cheiro de comida recém-preparada. Se não fossem os homens armados, qualquer um diria que era um lar comum. Na sala principal, Pablo Escobar a esperava, sentado em um sofá de couro, de jeans, tênis brancos e uma camisa polo azul. Parecia mais um empresário bem-sucedido do que o narcotraficante mais procurado do mundo. Mas seus olhos, os mesmos que ela havia visto naquela tarde no Mercedes, ainda tinham a força que a marcará desde o início. Esperança disse, levantando-se para cumprimentá-la. Fico muito feliz em vê-la bem. Lamento muito que você tenha passado por tudo isso, Sr. Pablo, respondeu Esperança, insegura sobre como se dirigir ao homem mais influente da Colômbia. Sente-se, precisamos conversar, indicou Pablo, apontando uma cadeira em frente ao sofá. Sua voz soava cordial, quase como a de um pai, mas cada palavra transmitia uma autoridade absoluta que era impossível ignorar. Esperança, os Pepes estão usando você como um elo para chegar até mim. Isso significa que sua vida em Medellín, como você a conhece, acabou. Sua segurança está permanentemente comprometida. As palavras de Pablo caíram sobre ela como um golpe gelado. Tudo o que havia conquistado nas últimas semanas, a escola, seu novo quarto, a esperança de um futuro diferente, parecia desmoronar em um instante. E o que será de mim? Perguntou, com uma voz mais fraca do que queria demonstrar. Pablo Escobar inclinou-se para frente, com aquele olhar sério que o acompanhava quando precisava tomar decisões de grande importância. Você tem 3 caminhos possíveis. O primeiro,
Posso enviá-la para o exterior, dar uma nova identidade e dinheiro suficiente para começar de novo em outro lugar. Mas isso implica nunca mais voltar à Colômbia nem reencontrar as pessoas que você conhece. O coração de Esperança se contraiu. Ir embora significaria deixar para trás tudo que ainda lhe restava. Suas lembranças, a memória de seu pai e de sua mãe. A segunda alternativa, prosseguiu Pablo, é ficar sob minha proteção total. Eu lhe daria documentos novos, uma identidade falsa e a enviaria para uma de minhas propriedades, onde estaria segura. Mas nessa vida você não poderia sair, estudar ou sonhar com algo próximo da normalidade. E a terceira? Perguntou ela, embora a expressão de Pablo já antecipasse que não iria gostar. Pablo recostou-se no sofá e a manteve sob seu olhar. A terceira é que você me ajude a acabar com os Peppers de uma vez por todas. Você já viu seus rostos, ouviu suas vozes, poderia identificá-los. Com sua ajuda, montaríamos uma armadilha para eliminar os chefes dessa organização. Mas isso seria arriscadíssimo para ela. Interrompeu Fred na porta. Sim, seria, admitiu Pablo. Extremamente perigoso. Mas também é a única forma de Esperança recuperar a vida que começou a construir. Se os Peppes desaparecerem, ela poderá voltar à escola, continuar estudando e ter o futuro que merece. Esperança ficou em silêncio por vários minutos, processando as alternativas. Nenhuma era perfeita, mas apenas uma oferecia a oportunidade de retomar o que havia começado. Se eu aceitar, o que exatamente teria que fazer? Disse finalmente. Pablo esboçou um sorriso sem alegria, carregado do peso dos anos. Terá que ser muito corajosa, Esperança, mais do que se deveria pedir a uma menina de 12 anos. Lá fora, a chuva havia cessado e a luz da lua entrava timidamente pelas janelas daquela casa segura. Ela sabia que sua decisão definiria não apenas seu futuro, mas também sua sobrevivência. No mundo de Pablo Escobar não existiam decisões fáceis, apenas consequências inevitáveis. Preciso de tempo para pensar, respondeu. Claro, mas não muito. Os Peppes não vão esperar, e cada dia que passa aumenta o perigo para você. Pablo levantou-se e aproximou-se da janela, observando as luzes que preenchiam o vale de Medellín. Esperança, quando você me salvou a vida há 3 semanas, me lembrou que ainda existem pessoas boas neste mundo. Agora é minha vez de salvar a sua. Mas como farei isso dependerá do que você decidir. A menina compreendeu que havia cruzado um ponto sem retorno. Já não era mais a vendedora de chicletes que sobrevivia nas ruas. Agora era uma peça fundamental no tabuleiro mais letal da Colômbia, onde um erro poderia custar a vida não apenas dela, mas de qualquer um que ousasse protegê-la. A noite se abria diante de seus olhos, cheia de escolhas impossíveis e de um futuro marcado pela incerteza. 3 dias depois, na madrugada de 15 de novembro de 1992, o cartel de Medellín lembraria para sempre a chamada Noite da Menina Corajosa. Esperança havia tomado sua decisão. Ajudaria Pablo Escobar a armar uma armadilha para os Peppes, mas sob uma condição que surpreendeu até o mais astuto dos chefes. Eu vou ajudá-lo, Senhor Pablo, disse naquela manhã, olhando com uma firmeza inesperada para seus 12 anos. Mas com uma condição. Fazemos isso direito. Quando tudo terminar, você promete que jamais voltará a me pedir nada. Eu salvo sua vida de novo e você me deixa viver a minha em paz. Pablo sorriu. Em 15 anos de negócios, havia negociado com presidentes, juízes militares, mas nunca com alguém tão jovem e tão clara em suas intenções. Fechado, Chinita. Mas primeiro você deve me ajudar a sobreviver a esta noite. O plano era simples e arriscado. Os Peppes sabiam da ligação de Pablo com Esperança, mas ignoravam que ela já havia sido resgatada. Fred passou informações falsas para que acreditassem que a menina estava escondida em uma casa abandonada no bairro Aranjuez. A armadilha funcionou. Às 22h30, 3 caminhonetes Toyota com vidros escuros, se pelo menos 12 homens armados se dirigiam ao local. Do segundo andar de uma casa próxima, Esperança observava junto a Fred 4 assassinos de elite. Seu papel era essencial: identificar os chefes que a haviam ameaçado. Você os reconhece, Chinita? Perguntou Fred, entregando-lhe um binóculo. Sim, respondeu com o pulso acelerado. Aquele alto, de bigode grisalho, foi quem me ameaçou. E o de jaqueta de couro disse que havia matado os homens que me protegiam. Perfeito.
E o que está com o rádio na mão? Não tinha visto antes. Parece o chefe de todos. Fred transmitiu a informação pelo rádio. A voz de Pablo respondeu instantaneamente. Procedam com o máximo cuidado. A menina não pode se machucar. O que se seguiu foi uma demonstração de precisão mortal. 3 disparos simultâneos eliminaram os líderes dos Peps em questão de segundos. Sem comando, o restante do grupo foi neutralizado em menos de 15 minutos. Quando tudo terminou, 14 homens estavam mortos, incluindo aqueles que haviam ameaçado Esperança. Nenhum civil se feriu, e os assassinos do cartel se retiraram sem baixas. Ela observou tudo em silêncio, sem sentir satisfação ou culpa, apenas a certeza de que é assim que os conflitos se resolvem naquele mundo. De volta à casa de segurança, sentou-se diante de Pablo. Algo havia mudado entre eles. Já não eram apenas o chefe e a menina protegida, mas 2 sobreviventes unidos pela violência. Você cumpriu sua parte, Chinita, disse Pablo, servindo-se de um uísque e oferecendo ela apenas água. Os Peps que sabiam de você já não existem. E você cumprirá a sua? Perguntou ela. Claro. A partir de amanhã você pode voltar à sua escola, ao seu quarto, a ser uma estudante comum. Mas antes devo lhe dizer algo. Pablo caminhou até a janela, observando o amanhecer sobre Medellín. Esta noite você demonstrou que tem a coragem e a frieza para sobreviver neste mundo. São virtudes poderosas e perigosas. Se algum dia decidir usá-las, pode chegar muito longe, mas também se perder para sempre. Esperança entendeu a insinuação. Era um convite para fazer parte de sua organização. Já escolhi. Senhor Pablo, quero estudar. Quero ajudar outras crianças como eu. Pablo olhou para ela com algo próximo do orgulho. É a decisão certa. E quero lhe dar um presente. Tirou um envelope grosso e lhe entregou. Aqui está dinheiro para terminar a escola e a universidade. Estude o que desejar. Torne-se aquilo que sonha ser. Mas me prometa que, se algum dia tiver poder, lembrará das crianças que sofrem como você sofreu. Por que faz isso, se já cumpri minha parte? Perguntou ela. Porque quando você me salvou a vida, me lembrou que ainda existe esperança neste mundo. E a esperança não se destrói, se protege. Naquele momento, Gustavo Gaviria rompeu com notícias urgentes. A polícia estava fazendo batidas e tinham menos de 1 hora antes de chegar lá. Precisamos levar a menina agora, ordenou Pablo. Esperança sentiu um nó no estômago. Não se preocupe, disse Pablo. Fred levará de volta e, quando a polícia chegar, você já estará na sua escola como se nada tivesse acontecido. Antes de se despedir, Escobar se aproximou e disse em voz baixa. Lembre-se do que conversamos. Chinita, seja o que quiser ser, mas nunca esqueça de onde vem. E se algum dia precisar de ajuda para algo justo, algo que beneficie o povo humilde, me procure. Sempre estarei em dívida com você. E se for o Senhor quem precisar de ajuda, ousou perguntar ela. Pablo sorriu com tristeza. Meu caminho já está escrito. Não há salvação para mim, mas para você. Sim. Aproveite essa oportunidade. Foi a última vez que Esperança viu Pablo Escobar com vida. Fred levou de volta ao seu bairro, e quando chegou à escola naquela manhã, tudo parecia continuar igual. Seus colegas jamais imaginaram que ela havia passado a noite participando da eliminação de um grupo dos Peps. Sua professora também não suspeitava que a aluna mais brilhante da turma havia estado dialogando com o narcotraficante mais temido da Colômbia. Mas a Esperança sabia disso, e esse conhecimento marcou sua vida para sempre. Com o passar dos anos, quando já era uma reconhecida assistente social em Medellín, dedicada às crianças de rua, ela voltaria a pensar naqueles dias de novembro de 1992. Perguntava-se se Escobar havia feito bem em envolvê-la em sua guerra, se suas próprias escolhas foram corretas ou se existia um caminho alternativo. No entanto, sempre chegava à mesma conclusão. No mundo hostil e violento em que cresceu, não existem decisões perfeitas, apenas caminhos a aceitar com todas as suas consequências. Ela havia optado primeiro por sobreviver, depois por estudar, finalmente, por dedicar sua vida a ajudar os outros. Em 2 de dezembro de 1993, exatamente um ano após aquele último encontro, estava em seu pequeno apartamento revisando para uma prova de matemática quando o rádio interrompeu a calma. Pablo Escobar Gaviria,
O narcotraficante mais procurado do planeta foi abatido em Medellín por forças da Polícia Nacional. Esperanza desligou o aparelho e permaneceu imóvel por longos minutos. Não sentiu tristeza, mas também não houve alegria. Era uma mistura estranha de alívio e nostalgia. O homem que havia garantido seu futuro havia encontrado o fim que tantas vezes havia antecipado. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Esperanza dormiu sem medo. Sabia que sua história com Escobar havia terminado definitivamente, embora o peso daquela relação a acompanhasse para sempre. Anos mais tarde, quando as crianças que ela ajudava perguntavam como havia conseguido escapar da miséria e se tornar uma profissional, ela costumava responder com o mesmo ensinamento. Tive a sorte de cruzar com alguém que confiava no valor da educação e nas segundas chances. Mas, acima de tudo, aprendi que, não importa de onde você vem ou quão difícil seja sua situação, sempre é possível escolher ser uma boa pessoa. Ela nunca mencionava o nome de Pablo Escobar, embora cumprisse fielmente a promessa que havia feito. Usar seu lugar na vida para abrir caminhos a outras crianças que haviam vivido o mesmo que ela. E cada vez que via uma delas se formar ou conseguir um emprego digno, lembrava-se daquelas palavras ditas em sua última conversa com o capo. A esperança é algo que deve ser protegida e alimentada, não destruída. No mais profundo de seu coração, Esperanza sabia que aquela era a forma mais honesta de honrar a memória daquele homem que, apesar de seus crimes, havia protegido seu futuro em um momento decisivo. Não justificava sua violência, nem celebrava seus delitos, mas também não podia negar que, sem aquela intervenção, provavelmente teria morrido em um beco antes de completar 13 anos. A vida, compreendeu ao longo dos anos, era complexa demais para ser reduzida a julgamentos simples. Só estava viver cada dia tomando as melhores decisões possíveis com o que se tinha à mão, e esperar que o balanço final se inclinasse para o bem. Assim, a menina que um dia salvou o rei acabou se transformando na mulher que salvaria muitas outras crianças, perpetuando um ciclo de esperança que começou com um grito desesperado em uma rua de Medellín, um ato de coragem que mudou 2 destinos para sempre. A história de Esperanza deixa questões em aberto que vão muito além da ficção. Pablo Escobar fez bem ao proteger uma menina inocente, ou simplesmente a usou em sua própria guerra. Se você estivesse no lugar dela, teria tido coragem de participar daquela armadilha mortal? É possível fazer algo bom por motivos errados ou algo ruim por uma razão nobre? Essas são as perguntas que nos definem como seres humanos. Se este relato fez você refletir sobre a complexidade moral da vida real, se você se surpreendeu questionando suas próprias convicções sobre o bem e o mal, então cumprimos nossa missão. Mas, para continuar compartilhando essas histórias, precisamos do seu apoio. Você acredita que Esperanza fez a escolha certa? Você teria agido da mesma forma no lugar dela? Pablo Escobar foi simplesmente um vilão que cometeu um gesto bondoso ou um homem preso em circunstâncias impossíveis? Deixe sua opinião nos comentários. São essas conversas que nos ajudam a compreender melhor a nossa própria humanidade. E se você deseja continuar explorando histórias que desafiam a maneira como vemos o mundo, inscreva-se. Sua inscrição não apenas apoia nosso trabalho, como também te torna parte de uma comunidade que não tem medo de fazer as perguntas difíceis. Porque, no fim, as melhores histórias não são aquelas que oferecem respostas fáceis, mas sim as que nos obrigam a construir nossas próprias respostas.